Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui com o Everton da Esqualivale para convidar vocês para participar com a gente do Papo de Obra, o mais novo podcast aqui do Vale do Paraíba. É isso aí, pessoal. Toda semana com personalidades relevantes da construção daqui do Vale. Toda semana. Nós vamos mostrar para vocês o que a faculdade não ensina. Valeu? Vem com a gente. Papo de obra. Fala pessoal, tudo bem? Vamos aí mais um Papo de Obra. Hoje eu estou aqui com o Rômulo Vilela, do canal do Anfitrião. Ele, para mim, é o maior nome aí de ensino sobre Airbnb, sobre locação de temporada. E a ideia hoje é a gente conversar um pouco aqui de uma nova frente de construção, que são essas frentes voltadas já para locação por temporada. Para ajudar aqui, conversar com ele, hoje veio comigo aqui o Murilo arquiteto aqui de São José, meu amigo. Muito obrigado e agradeço o maior nome, né? Foi com bons olhos, né? Falando, obrigado aí pelo elogio e pelo convite de estar aqui. Pô, eu gosto bastante de conversar e vai ser um prazer a gente falar sobre isso também, é um tema que eu gosto bastante, temporada. Então, vamos nessa. Tudo bom, pessoal? Prazer, obrigado pelo convite, Evandro. Prazer aí, Rômulo. Você tava me enrolando. Tem que ter uma Eu tinha pedido pra ele a caneca, ele falou assim, não, mas tem minha foto aqui. Ah, tem a minha foto? Gostei. Fui surpreendido, muito difícil me surpreender, agora fui surpreendido. Realmente, olha só, que maravilha, hein? Olha só, vou mostrar pras pessoas aqui, ó. Não sei se dá pra ver direito, mas depois eu posto no Instagram. Obrigado pelo presente. Bem bacana. Aí. Obrigado, Evandro. Ô Rômulo, a gente se conheceu num evento, foi uma surpresa muito bacana, porque eu chego lá no evento, eram 3 dias num resort, e era quarto dividido. E de repente, o pessoal que sabe jogar, existiam 2 pessoas do mercado imobiliário no evento, eu e ele. O que eles fizeram? Juntaram. Colocaram nós 2 no mesmo quarto. Só que para surpresa de todo mundo, minha e dele principalmente, eu sou aluno dele no curso que ele faz. Acho que em 2020 eu devo ter participado e participo do grupo até hoje e tal. E por isso que eu falo para ele que eu, lá pelo grupo onde você solta as informações, realmente tem um grande conhecimento aí na questão de locação por temporada. Você ouve os meus áudios de 5 minutos que eu mando? Eu mando vários áudios grandes lá, pessoal. Pouca gente entende essa nova profissão que é o anfitrião profissional, né? Todo mundo acha que você mesmo tem que fazer a gestão do seu imóvel para locação de temporada. Pelo que eu lembro, você começou com alguns seus, mas hoje você faz de terceiros também, né? Acabou, acho que com a evolução do mercado, até as incorporadoras também começaram a entender isso como uma profissão, não uma profissão, né? Como uma nova forma de alugar, de gerir, de administrar. Assim, é igual, por exemplo, lançador profissional, né? Vai lançar um curso, não existe algo regulamentado sobre lançadores de cursos digitais, esse tipo de coisa, né? Existe o professor, a figura do professor. Então a mesma coisa acontece com a pessoa que administra imóvel para terceiros, que é a figura da imobiliária, do corretor, esse tipo de coisa. Só que eu sempre falo que a gente está no meio termo entre imobiliária e hotelaria. A gente não é nenhum nem outro. A gente é o meio aqui, mas não existe uma categorização desse meio aqui. Qual que é, então, né? Então tem várias empresas hoje, as profissionais, obviamente que você tem aquela pessoa que faz com o imóvel do amigo, faz com o imóvel do parente, por exemplo, mas não existe uma categorização, né? Então eu, por exemplo, oficialmente, eu acabei virando corretor, né? Só para não ter nenhum tipo de, sei lá, será que eu estou fazendo certo? Será que eu não estou fazendo? Cresce, então. Eu tenho Cresce, exatamente. A minha empresa, ela é oficialmente também uma imobiliária. Entendi. Apesar de que ela não é necessariamente uma imobiliária, mas ela se aproxima mais da atividade de gestão de imóveis para terceiros, que isso é regulado por leis federais, etc., que você não pode gerir um imóvel de terceiros sem ter ali a regulamentação da profissão, etc., de corretor de imóvel. Agora, se você é o proprietário, por exemplo, e você quer alugar o seu próprio imóvel, como já sempre existiu essa forma de alugar, você não precisa colocar no quinto andar. Você pode você mesmo fazer, só que você tem que saber o que você está fazendo. Sim. Você pode alugar de boca se você quiser, né? Mas existem pessoas profissionais ali capacitadas para fazer isso. Só que na temporada é mais complexo, porque não é somente alugar um imóvel, botar uma pessoa lá e mandar um boleto depois. Não que seja somente esse o trabalho do corretor, mas comparado ao trabalho que é de temporada, é significativamente muito mais trabalhoso. Porque você vai
conversar com as pessoas, né, os hóspedes ali que querem reservar aquele espaço, você vai preparar o ambiente, você vai tirar foto direito, bem feita. Então tem toda uma parte de gestão ali que se assemelha à hotelaria. Por quê? Se queimar uma resistência do chuveiro, você não vai mandar o hóspede se virar, coisa que uma imobiliária não faz. Ah, vai lá, troca a resistência do chuveiro. Não, é um outro tratamento. E aí entra a questão de hospitalidade e tudo mais. E hoje existem centenas de empresas só no Brasil que fazem gestão profissional de imóvel por temporada. Ou seja, pega o imóvel de proprietários ali, aí você tem gente do sul ao norte do país fazendo exatamente esse trabalho, que é o que eu faço na cidade de São Paulo. Então tem gente no Nordeste fazendo com resort, toda a equipe lá fazendo precificação, porque tem isso também. É igual passagem aérea, você tem que flutuar preço, porque você não sabe como está a demanda ali, você tem que adequar os preços conforme o que está acontecendo no mercado. No mercado imobiliário também é isso, só que uma vez que você faz um contrato de locação de longo prazo, de 30 meses, você não vai flutuar mais o preço. A única coisa que você muda é a correção ali depois de 12 meses, esse tipo de coisa. Então, esse novo tipo de negócio é muito novo e até a gente ainda está entendendo ali como é que faz, né? Como é que a gente consegue fazer o melhor comparado, por exemplo, com imobiliárias que, pô, quanto tempo já não existe esse formato de trabalho? Sim. Assim, décadas, né? Então, Mas é se mais aproxima fácil. mais da hotelaria ou mais da imobiliária, na sua opinião? Eu acho que os dois. Por isso que eu não consigo definir, é mais isso ou mais aquilo, porque ele pega os dois elementos. Né? A imobiliária você faz a gestão de um imóvel que não é teu. Isso é uma gestão para terceiros. E a parte de hotelaria é toda a parte de enxoval, tratamento com aquele inquilino, né? Que você fala hóspede, né? Até pode causar confusão, mas... Na verdade, não é uma administração, você faz uma prestação de serviço mais Exato. completa, né, na verdade. Exato. Desde Porque o comecinho. realmente você tem que se responsabilizar por toda a manutenção que for necessária para o proprietário, toda a limpeza, tudo, e você terceiriza tudo isso. Isso é uma coisa que o mercado aos pouquinhos vai melhorando, né? Então hoje a gente não tem uma equipe própria de limpeza e arrumação. As grandes empresas que fazem isso também não têm equipe própria. Eles terceirizam com empresas especializadas nesse tipo de solução. Então hoje a solução que eu tenho nos meus apartamentos é uma empresa que vai lá e faz absolutamente todo o processo de limpeza, troca de enxoval, lavanderia, repõe papel higiênico, repõe detergente, repõe tudo que precisar ali. E essa empresa só faz isso. Agora, tem empresas que verticalizam o processo. O que é verticalizar? O cara vende, né, ali as diárias, tem a equipe própria, de diaristas próprios, de enxoval próprio, ou às vezes ele terceiriza o enxoval com uma lavanderia. Então cada empresa tem ali o seu modo de gerir, de fazer e tudo mais. Então você tem esses dois modelos. Eu já tive equipe própria, mas é complexo ter equipe própria, então não que não seja complexo terceirizar, porque aí são outras responsabilidades, aí você tem que ficar em cima também para garantir que realmente a qualidade chegue na ponta. Quando você tem uma equipe própria, a qualidade é tua, né? Então você tem que ficar em cima ali. Né? Quando você terceiriza, já é um pouco mais complexo você controlar ali a ponta que está acontecendo, mas tudo é uma questão de alinhamento. Então, né? como é que é entregue essa unidade? Ela é entregue no contrapiso, vamos falar assim, né, no nosso linguajar, e esse acabamento é feito pelo proprietário, ou ela é entregue como eu já participei da construção de um Ibis. A gente entregava com cama, com um enxoval todo lá já padrão. Como é que esses empreendimentos estão vindo? Olha, eu acho que depende muito da alma daquele empreendimento. Então, eu vou dar um exemplo do meu estúdio que eu comprei de 19 metros quadrados, que eu falo ele com muita informação, assim, de quanto que eu paguei, como que foi isso. E quando eu comprei um apartamento residencial, né? Assim, não é um prédio somente focado para isso. É um prédio que as pessoas moram, né? Entendi. E qual foi o diferencial desse empreendimento que eu comprei? Já me entregava com piso laminado e gesso, sem decoração. Mas se, por exemplo, eu contratasse, como tem alguns empreendimentos que fazem isso, você quer fazer a locação de temporada? Temos esse projeto aqui. Aí a gente já te entrega com esse projeto pronto. Eu acho sensacional, porque eu vou dar o meu caso mesmo. Pô, eu peguei lá o meu estúdio de 19, eu que fui lá, fiz o projeto, etc. Mas é que eu sei, eu tô no mercado e eu sei o que deve ser feito, como deve ser feito. A outra pessoa muitas vezes não sabe, então ela vai ter que, né, ou ela vai contratar uma arquiteta, que às vezes nem vai saber direito como fazer um imóvel de temporada, o que é importante ter ali, legal, etc. Né? E aí vai alugar. E ok, a pessoa aluga no longo prazo, 30 meses, ou aluga de curta duração. Então, nossa, dá pra gente ficar falando aqui 1 hora só dessa parte de concepção, de como pensar e tal, porque tem muitas opções, né? Porra,
Se eu pudesse entrar no meio da obra lá para já fazer a minha reforma, eu preferiria, né? Sim. Ou pagar, como às Sim. vezes tem personalizações, né? Mas- Você pode mas mudar o vaso sanitário, tal, a pedra. o podcast ele nasceu com o intuito da gente mostrar a obra na prática, né? Mostrar a vida real, vamos dizer assim, o que a faculdade não ensina. E, na verdade, isso é uma grande oportunidade de mercado, né? Boa parte de quem, meu caso, por exemplo, administro obras de alto padrão hoje, tá bom. Como é que eu comecei? Eu comecei terminando apartamento. Sim. Né? Meu pai tinha uma imobiliária, eu tinha acesso aos compradores e eu oferecia o serviço de terminar apartamento, né? Obra ou reforma interna? A reforma, ele recebia no Contrapiso. Ah, no ok. contrapiso, entendeu? Que é o jeito mais fácil do engenheiro ou arquiteto se inserir no mercado. Que nem você falou, 19 metros quadrados. O arquiteto vai lá, faz um projeto bacana. Entendeu? Tem quantos apartamentos lá? Uhum. No prédio que eu fiz um, fui fazendo, saí fazendo 12. No final, num prédio de 60, eu fiz 12 unidades, eu fiz 20%. 20%. Você entendeu? Mas cada um era um projeto diferente? Cada um era um projeto diferente, cada um era um arquiteto, tinha desde obras que tinha forro de gesso, na época existia muita decoração em forro de gesso, tal, mais acabado, com armário e tal, e tinha gente que falava assim, não, eu quero botar só moldura de gesso, piso laminado e quem entrar que vai fazer. Tinha de todos os níveis. Mas o que eu enxergo para uma pessoa, para um profissional novo se especializar, é exatamente entender tudo que a locação de temporada precisa. Você acha que tem demanda para crescimento do mercado de obras e projetos de arquitetura dentro da parte de locação de temporada? Que eu fiz um imóvel preparado para os dois mercados. Preparado também para a Ah. temporada e para uma pessoa morar. Vou dar um exemplo prático, assim. Tem gente que monta um imóvel só para temporada. O que é um imóvel só para temporada? Quando a pessoa vai ficar 2, 3 dias assim, e aí a arquitetura, o projeto, foi pensado para aquele cara que vai ficar 2, 3 dias. Não é um problema se tiver demanda, certo? E quais as características de um imóvel que, na minha visão, eu não gosto de ser montado dessa forma, de temporada? Tem o frigobar, tem pouco armário, a pessoa não vai morar ali. Ou seja, se ela quiser ficar por 30 dias, às vezes até não precisa nem morar, vai ficar por 30 dias. Teve uma vez que um cara reservou um imóvel que eu tinha, sublocado inclusive, e tinha um frigobarzinho lá, né? Era antes da pandemia. Antes da pandemia era uma maravilha, porque você sempre vai ter demanda ali de pessoa com 3 dias, 7 dias, né? Nem máquina de lavar tinha. E o cara chegou lá, ia ficar um mês, e ele falou, puta, Romulo, eu vou cancelar, porque né, tem um frigobar, eu vou ficar um mês e tal. Eu falei, putz, beleza. Depois disso, nunca mais esqueci disso. E hoje, se eu for montar um imóvel novo, eu não vou montar um imóvel só pensando na temporada. Eu não quero estar refém única e exclusivamente de um modelo de locação. E não que seja um modelo ruim, é um modelo muito bom. Uhum. Mas se eu puder, com pouco, fazer um projeto que eu possa atuar nos dois mercados, por que eu não vou fazer? Porque não vai mudar muita coisa. É só, ao invés de eu pôr um frigobar, eu boto uma geladeira. Uhum. Entende? Então é um pouquinho disso, assim, porque até me perguntaram, mas e se tiver uma oferta gigantesca de estúdios, porque em São Paulo só tá, agora tudo é estúdio, né? Levantou um negócio é estúdio, levantou outro estúdio, né? Aí é 10 metros quadrados, o outro é de 19, o meu, né? Até tive a coragem de comprar um de 19. Mas, né, sei lá se isso realmente vai chegar em um momento que vai ter muita oferta e tal, mas se chegar esse momento, pode chegar. Eu fiz um projeto que uma pessoa pode morar lá dentro e não necessariamente só ficar por 2, 3 dias, 10, enfim. Então, eu acho que tem que saber jogar pra gente não ficar refém de nada. E essa virada de chavinha foi devido justamente à pandemia, por conta de um conceito novo de trabalhar, um novo trabalho, do home office. As pessoas se permitiram e viram a possibilidade de estar em qualquer lugar para trabalhar e buscam lugares onde ela se sinta bem. Por exemplo, numa casa de campo, numa praia, onde ela faz uma locação a médio prazo, vamos dizer assim. Então, essa virada de chavinha foi devido à pandemia? Com certeza, deu uma mexida, porque antes da pandemia era, se tiver uma mesinha de home office, legal. Se tiver. Agora, hoje não. Temos que fazer um lugar legal, com uma Cadeira cadeira legal. ergonômica. Exatamente. Eu sinto isso muito latente, assim, porque no começo, quando deu a pandemia, eu tinha 10 imóveis na época, né? As reservas começaram a derreter, assim, começaram a sumir, né? Como passagem aérea, cancela, 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 cancela. E aí, os imóveis que mais seguraram a onda eram imóveis que tinham máquina de lavar e geladeira. E um quarto. Porque a pessoa ficava lá,
naquele cubículo, né? No estúdio é um cubículo ali, um negocinho, e não tem divisão de nada. Então a pessoa faz tudo na cama, ou tá tudo ali, ela come na cama, ela assiste televisão na cama, ainda mais na pandemia, que você nem sair pode, né? Não podia para fazer nada, não tinha também o que fazer. Então a pessoa ficava ali e os estúdios sofreram muito com isso. Óbvio que demanda até tinha alguma, mas os imóveis com pelo menos um quarto performaram melhor. E se você tivesse um imóvel de um quarto com uma máquina de lavar e uma geladeira, ótimo, porque você já tinha uma estrutura melhor para uma pessoa passar com um pouco mais de qualidade aquele tempo que ela precisava, né? Então você pega um imóvel de um quarto com um estúdio, o estúdio fica brigando por preço. Não que o de um quarto naquele momento da pandemia não brigasse, mas quem que você iria preferir com o mesmo valor? Você ia preferir o que tem uma estrutura um pouquinho melhor, seja de geladeira, de máquina de lavar ou lavanderia no prédio, por exemplo. Então, os estúdios sofreram muito. Digo pela minha Sim. experiência dos meus imóveis. Era suado conseguir alugar um estúdio. Nossa senhora, porque era aquilo ali, aquele cubículozinho, entendeu? Então dificulta um pouco. Mas depois, agora, a gente tá bombando de novo. O estúdio funciona muito bem, né? Mas se não tivesse tido a pandemia, talvez eu continuasse botando frigobar no meu estúdio. Em algum outro tipo de crise, até crise de oferta que a gente tá falando, pô, nada impede de eu pegar e alugar no fixo também, se eu quiser. Porque aí eu vou ter um destaque muito maior, vou estar mais preparado do que aquele cara que botou um projeto só de curta duração. Eu vou ter um diferencial a E mais. na arquitetura, para esse tipo de imóvel, você tem que achar uma forma de humanizar. Eu tenho um imóvel que eu alugo pelo Airbnb. A primeira locação vem pela foto, vem Sim. pelo que você consegue mostrar. A segunda, a recorrência, ela vem porque ele entende que são as mesmas coisas que estão lá. Ele vai fazer o churrasco com a mesma faca que eu faço churrasco. Ele vai tomar vinho com a mesma taça de vinho que eu utilizo. Antigamente, né, quem alugava a casa na praia, por exemplo, tinham dois Tinha materiais, um né? armário trancado, Um armário né? trancado, você entendeu? Porque, não, isso aqui é do proprietário, né? Hoje, até essa virada de valor, para mim é essa humanização. O cara quer chegar lá e ele quer entender que a casa é utilizada também pelos proprietários. E eu precisei fazer uma reforma lá. Os imóveis de temporada para várias famílias, né? O grande fomentador é o quê? Você racha o aluguel e custa mais barato para cada família ao invés de ir para o hotel, e existe uma área de convivência mais próxima, né? Eu tinha problema com o negócio das características dos quartos serem diferentes. Na Entendeu? mesma casa? Na mesma casa. Caramba. Entendeu? Tipo assim, não, aqui tem cama de solteiro, ali tem cama de casal, ali tem beliche. Então o que eu fiz? Eu padronizei as suítes que todas têm no mínimo uma cama de solteiro. Porque senão é uma besteira, mas o cara fala assim, poxa, mas tô pagando a mesma coisa, por que eu vou ficar naquele quarto que tem uma infraestrutura menor, entendeu? Então essa característica foi um negócio importante. E a outra é o que? A gente buscava que fossem famílias, né? Acho que o principal paradigma da locação por temporada é, nossa, vão vir pessoas aqui e vão destruir meu imóvel. O que a gente fez lá também foi o quê? Foi caracterizar para a família. Então criou uma brinquedoteca, criou uma piscina que existe uma prainha, para não ficar um negócio, né? A piscina é pequena, não é uma piscina para fazer balada. Você tem que entender o público que você vai querer atender e fazer o imóvel com a característica para ele. Isso foi um gatilho, até uma dica bacana, Evandro, para quem tem interesse em se especializar nessa questão. Realmente, o arquiteto, o designer, já ter esse feeling de tentar entender qual que vai ser a dinâmica da casa. Sim. Porque se é uma situação igual à sua, eu acho que vale a pena essa padronização, né? Se é uma casa para mais de 6, 8 pessoas, é legal você pensar numa padronização, porque é o que você falou, todos estão pagando o mesmo valor. Por que que vou ficar nesse quarto? Quem chegar primeiro que pega nunca a passou suíte, por né? isso, né? E tem vários benefícios disso, né? Porque você tem manutenção, fica mais em conta, porque você tem lá o mesmo modelo daquele negócio. Então a tinta da parede, se sujar, se você tem uma parede de cada cor, você precisa ter uma lata de tinta de cada cor. Então você consegue otimizar. Entendi. É igual um hotel, basicamente. Por que hotel é tudo igual? Porque facilita. Você reduz custo. padroniza isso nos seus imóveis, assim? Eu padronizei em 2 imóveis meus, né? Você tem empresas grandes como a House, Noma, Casai, que a Casai já acho que é um outro esquema, mas a House, por exemplo, que é do grupo Vitacom, que é uma construtora, que é bem legal o case deles, assim, que eles fazem todo um processo, eles têm o padrão deles. Eu tenho o meu padrão também, mas eu não comercializo esse padrão
para proprietários, porque geralmente quando você tem um padrão dessa forma, você já tem uma equipe que já vai fazer tudo isso acontecer num pacote fechado de preço, né? Então eu criei o meu padrão, o meu estúdio foi feito no meu padrão e teve um vizinho meu do lado que ele falou: ô Romulo, legal esse negócio aí, não conhecia Airbnb, é? Pô, então tá, quero fazer. Eu falei, tá bom, ó, eu tenho esse projeto aqui que eu vou fazer no meu, quer fazer? Igualzinho o meu. Ele falou assim, não, quero fazer. Vamos lá. Eu falei, mas é igual, hein? Você não vai me falar para eu fazer diferente, porque senão eu não vou querer fazer. Né? Aí ele falou, não, pode tocar aí do seu jeito. Aí eu fiz a minha reforma e a dele junto. Exatamente a mesma coisa, só que era espelhado, né? Ou seja, o meu Sim. imóvel era para um lado, o dele era para o outro, assim, né? Só teve que fazer algumas adaptações. E era com todos os conceitos que eu entendia ser muito bem aplicado a aluguel de curta duração, etc e tal, né? Então, você até me lembrou de uma história, né? Esse negócio de humanizar e tal. Uma das primeiras vezes que eu usei Airbnb foi nos Estados Unidos. E eu fiquei em Orlando, lá, e aí eu fiquei na casa de uns vietnamitas, uma baita casa grande, assim, tinham 2 quartos. Aí um quarto tinha, por coincidência, um brasileiro, um pai com a filha de 15 anos, que levou pra Disney lá, aniversário e tal, e tinha eu no outro quarto. E aí a cozinha ela era separada, assim, você tinha lá os donos da casa, e aí tinha uma geladeira para os donos ali, era um casal, mas tinha um filho ou outro tal, não falavam inglês, só o filho que falava um pouquinho ali, conseguia se comunicar, e era um micro-ondas só para os hóspedes, um micro-ondas para a família. Era meio que tudo separado, você ia na cozinha, você, né, aquela No coisa mesmo ambiente. segregadora, No mesmo mas assim, ambiente. ok, não tem problema nenhum, Aham. né, só que de fato você sente, fala, não quer que mexa, né, ok, beleza, né, mas é muito louco isso, porque de fato tem um pouco essa sensação, né? Igual você trancar, eu sempre falo, é bom ter em cada apartamento um lugar que você tranque para você manter algumas coisas de manutenção ali, sei lá, um enxoval extra, alguma lâmpada, sei lá, produtos de limpeza, você tranca. Mas dá uma sensação meio, pô, por que o cara tá trancando isso aqui? É para eu não ver, para eu não acessar? Sim. Só que às vezes é necessário, não tem jeito, né? Mas quanto menos a gente deixar isso à vista ali daquele que tá alugando, melhor. Eu fiz 2 portas de correr nos armários dos meus filhos, né? E eu fiz o quê? Uma porta corre solta e a outra eu travo. E eu fiz isso para as minhas roupas, né? Porque eu acho que Tem muita gente que faz a isso. grande vantagem de você ter a casa de temporada assim é você deixar suas coisas lá, né? Toda vez você tem que fazer mala. Mas no fim do dia, um dos armários, um dos meus filhos, eu não tinha pensado, mas hoje eu sei, né? Que você imagina a quantidade de toalha de praia que eu tenho na casa, né? Você entendeu? Então precisa de um armário só para guardar isso, né? E outra coisa, né? Eu tentei no começo, dá muito trabalho esse negócio de enxoval. Vou alugar 100, cara, esquece. Esquece. Porque um dos benefícios é exatamente você vir com uma mala menor, né? Aham. Né? Vamos dizer assim, aquelas casas de antigamente que você ia viajar e você chegava lá, você tinha que levar lençol, né? Esquece, né? Hoje eu brinco que o travesseiro lá da casa lá é melhor que o que eu uso. Muita gente faz gestão fora dos aplicativos ou não? Todo mundo faz a gestão só pelo Airbnb ou só por... E eu acho que depende da praça que a gente tá falando. Eu sei que em Balneário Camboriú, que agora já mudou muito isso, mas antes a galera que era proprietário, às vezes até as próprias imobiliárias, elas ficavam na rua mesmo, captando a galera. Ó, ano novo, carnaval, quer alugar aqui o apartamento? Era desse jeito, né? Então, assim, é óbvio que você tem pessoas que fazem reservas diretas ali, né? Captam diretamente, etc. Só que é tão mais fácil, né, do ponto de vista de marketing e esforço ali, você anunciar em várias Sim. plataformas, então Airbnb, Booking.com, Expedia, mas para você chegar nesse nível de anunciar em várias plataformas, você já precisa ter um know-how já mais legal, assim, não é o proprietário Já pequeno que vai conseguir profissional ter, já. ele já tem que ter um conhecimento já mais avançado de tecnologia para conectar nas plataformas, para sincronizar os calendários, para não dar overbooking, tipo um negócio de avião, né? Você não pode vender 101 assentos se tem 100 assentos, né? Então, basicamente, é a mesma coisa para imóvel. Na maioria das empresas que eu acompanho, vejo, e na minha mesmo, a maior parte das locações são locações via Airbnb e Booking, né? Então, cada imóvel tem uma dinâmica. Se um imóvel tem uma característica mais hoteleira, como um flat, por exemplo, aí a Booking ela pode se destacar mais do que o Airbnb.
Então vai depender muito, assim. Tem empresas que trabalham de fato com reservas diretas, porque no final das contas é uma matemática inversa que acontece. Para você conseguir reservas diretas, você vai precisar investir em marketing. Em marketing significa o quê? Ou você vai gastar tempo para produzir peças legais, para produzir vídeos legais, para mostrar que aquele lugar que você está alugando é interessante, etc. Aí você vai conseguir captar essa pessoa e ela vai pagar. Como é que ela vai pagar? Ela vai pagar no site? Qual que é a sua política? Você vai devolver se ela cancelar? Não vai? Vai ser não reembolsável? Então você tem várias coisas que o cara tem que pensar na hora de vender diretamente. Né? Se vai vender por cartão de crédito, se vai vender por Pix, se vai vender parcelado, se não vai. Essas plataformas, elas já facilitam todo esse processo. Porque você não precisa se preocupar com pagamento. Se o cara vai parcelar em 10 vezes no Airbnb, você nem sabe se o cara está parcelando em 10 vezes no Airbnb. O cara vai lá, reserva e você recebe o valor, ponto final, acabou. Entendeu? Então, esse esforço de marketing que tem que ter para fazer reserva direta, às vezes pode não compensar. Porque você vai gastar uma grana e você não vai saber se de fato aquilo vai te trazer o retorno. Imagina o cara que tem um imóvel, 2 imóveis. Às vezes ele não tem dinheiro para contratar um cara de Instagram, de redes sociais, para produzir isso, produzir aquilo. E não é nem por uma questão de grana também, é uma questão de conhecimento. Sim. Como é que você vai produzir? Você pode pegar um TikToker. O TikToker pode fazer um vídeo super estourado, com R$0 de mídia e bombar uma propriedade. Né? Só que quem é, na maioria dos casos, que tem esse conhecimento? Pouca gente. Né? Sim. Nos casos que eu vejo de locações que existe uma data principal, casa na praia e tal, o que é? Réveillon, carnaval, feriados. O grande problema das plataformas é a regra de cancelamento. Por exemplo, numa casa na praia, sei lá, 30% da receita anual é o Réveillon. E aí, de repente, você tem... pode cancelar em 3 dias, por exemplo. Você entendeu? E aí, Você como é que regula na você... plataforma. Não, tudo bem, mas isso que eu tô dizendo. Mas mesmo assim, ela tem uma antecedência. Uma casa na praia se aluga em março, Aham. entendeu? Pro próximo Réveillon. Passou o carnaval, as pessoas já estão procurando a casa do Réveillon. Eu acho que a regra mais rígida acho que é 45 dias. Como é que você pega 20% da sua receita anual, 30% da sua receita anual, e você fica no risco? Então, essas datas especiais, a gente só coloca na plataforma mais próximo da data. É a nossa estratégia. Se eu não conseguir alugar até aquele período, em 45 dias, uma data importante, um carnaval, um Réveillon, eu vou alugar. Então, eu não preciso colocar agora. Você chegou a falar dessa questão, né, das plataformas, que realmente tem esse investimento se você quiser fazer por fora, de um marketing, né, para fazer a sua publicidade para atrair clientes. Por exemplo, eu sou cliente, eu tenho a minha casa, o meu empreendimento, eu quero contratar o Rômulo. Você faz todo esse processo por fora das plataformas ou você adota também as plataformas como uma estratégia? As plataformas são braços de vendas, né? Então, que nem eu falei do restaurante. O restaurante tem o iFood, tem agora não existe mais, Uber Eats, ou enfim, que seja. E tem as vendas diretas também. Se por acaso a gente tiver um cliente nosso que já ficou com a gente, que, pô, gostei desse imóvel. Às vezes acontece. Não é o nosso forte fazer reservas diretas, mas nós temos a estrutura de cobrança, tudo bonitinho, porque a gente sabe que tem uma demanda aí. Nós temos hoje um sistema que a gente consegue cobrar por cartão de crédito, cobrar por Pix, tudo automático ali a gente consegue fazer. Cobramos calção, etc. Então, é possível fazer isso porque aí você tem uma margem maior, porque você não precisa pagar a comissão da plataforma. Né? Só que, assim, a gente costuma ter reservas diretas nesse caso, quando é um cara que já ficou com a gente, ou, por exemplo, quando acha a gente na internet, quer reservar direto. Então, a gente faz todo o processo, que é diferente, né? Então a gente tem que pegar, ver quem é aquela pessoa, do documento. Não que a gente não faça isso com os outros, né? Das outras plataformas, a gente também faz. Mas quando é uma reserva direta, a gente tem que ser mais ainda atento com isso. Porque você pega grandes empresas que fazem reservas diretas, eles têm uma quantidade de fraude muito grande. Fraude de cartão de crédito, fraude de identidade, um monte de coisa. Coisa que, numa plataforma, por exemplo, como o Airbnb, você já não tem tanto esse risco. Se, por acaso, aquele hóspede utilizar um cartão de crédito clonado, quem vai pagar pelo prejuízo é a plataforma, não é o anfitrião. Agora, se você faz uma reserva direta, cobra cartão de crédito, não sabe como fazer cobrança direta de cartão de crédito, né? Então, é o José que vai usar ali o apartamento, mas o cartão é da Maria. Quem é Maria? Ah, é a esposa do José? Tá bom, dá o documento da Maria aqui para ver se de fato é a Maria mesmo. Isso é fraude. A gente é um ser humano que está analisando isso. Imagina uma plataforma com milhões de reservas,
não vai ficar pegando um ser humano e falando, não, peraí, a Maria, não, peraí, o José. Eles vão ter que fazer uma tecnologia para minimizar a fraude, né, que é o chargeback que a gente conhece. Isso até loja virtual é assim, se você vai vender, você tem lá uma loja de canecas online, você está vendendo direto, você está correndo risco de vender aqui um produto, né, no caso é um produto barato, imagina uma televisão, você vende, o cara recebe e era uma fraude. Além de ter que devolver o dinheiro, você ainda perde a televisão. Então, para imóvel é praticamente a mesma coisa. Se você administra para uma outra pessoa, você, em tese, né, dependendo da negociação, você vai ter que pagar mesmo que o golpe venha para você. Então, existem vários riscos ali. Agora, se é o seu imóvel, ou você vai tomar o golpe, por exemplo, e aí você vai bancar o prejuízo, ok. Então, tem vários cuidados que tem que ter para fazer uma transação segura, tranquila. Você pode fazer contrato, você pode pegar, né, todos os documentos, mas no final das contas sempre vai existir o risco. Você pode pegar uma pessoa super tranquila, ela vai lá e detona a tua casa. Isso pode acontecer. A gente lá na construtora, alguns clientes ainda vêm sem o arquiteto de interiores. Junto com um outro arquiteto, a gente desenvolveu um memorial descritivo que é o nosso. Assim, você não sabe o que fazer? Tá aqui, ó, a gente sugere isso. Você também trabalha com alguma coisa nesse sentido? Quando você recebe um imóvel, então, só que o seu memorial descritivo é mais detalhado que o meu, né? Então, a fronha, talheres de tal, você chega nesse nível de detalhe ou não? Não, eu não chego nessa, porque é o ideal, realmente, você fazer mais um modelo já pré-pronto, digamos assim. A gente tem um checklist que eu mando para a pessoa, se ela tem essa necessidade, porque hoje está muito mais fácil a pessoa já saber montar um imóvel, né? Sim. E enxoval, por exemplo, lençol, etc., a gente oferece, a gente fornece. Então eu não preciso pedir para a pessoa. Tá. Entendeu? Não é do proprietário, não. Não é do proprietário, entendi. exatamente. Então, Eu achei assim, que, né, que nem, por é que exemplo, geralmente tem isso. a obra que a gente fez do Ibis lá. A gente comprou o que o Ibis sugeriu e entregou para ele e falou, ó, tá bom, daqui para frente você faz a manutenção, se estragar você repõe, mas a gente entregou um primeiro enxoval, entendeu? Isso é muito comum também quando você tem essas grandes empresas que fazem locação ali de diária e tal, funciona da mesma forma, porque eles pegam lá 20 apartamentos e eles mobiliam tudo igual, entendeu? E aí você compra os kits ali, eles têm o manualzinho, tudo bonitinho. E eu não trabalho com imóveis de quantidade. Não quer dizer que eu não pegue o imóvel de quantidade. Só que assim, o meu foco não é assim, construir do meu jeito, daqui, né, para fazer temporada e tudo mais. Não é o meu foco. Meu foco, eu tenho apartamentos de tudo que é jeito. Tem apartamento que tem uma decoração A, outro que tem a decoração B. E aí você flutua ali no preço ali. Isso. Aí cada empresa tem uma lógica. Por exemplo, tem empresas que só trabalham com sublocação. Elas pegam lá, ó, você tem 10 você é dono de 10 unidades, me aluga essas 10 unidades, eu vou botar a minha mobília, eu vou fazer a minha reforma, eu te pago aqui um aluguel, ó. Agora, se eu vou colocar a parede amarela ou vermelha, eu que vou definir e eu que vou precificar, eu só vou te pagar um fixo. Ele aluga do proprietário por mês e aluga no mercado subloca. por diário. Exatamente. Eu faço isso também. Se nesse prédio aqui eu consigo faturar tanto, se eu conseguir um aluguel baixo, assim, para um lugar vazio, eu sei que eu faturo tanto. Então eu vou pagar um fixo proprietário, mobiliar ele, reformar, se for o caso, e começar a alugar. Então você tem várias empresas que fazem isso também. Entendi. A própria Casai, que é uma das grandes, faz isso. Só que eles fazem um projeto fenomenal, assim. Eles reformam, fazem um negócio incrível para conseguir o quê? Uma distorção de preço maior. Para unidades independentes. Cobrar mais. O apartamento, o preço, ele é meio determinado de acordo com o prédio. Existe mínimo e máximo, certo? Qual vai ter melhor preço e melhor liquidez? O que tiver a melhor decoração. Na locação também existe essa diferença dentro do mesmo prédio, já que entrega no contrapiso. Quem fizer a melhor decoração, quem contratar um bom profissional, ele vai alugar mais fácil que o outro também? Tende a alugar mais fácil, com certeza. É a história da foto. Às vezes, se você pode ter um imóvel muito incrível, se a foto estiver ruim e o outro imóvel nem é tão incrível assim, mas a foto está muito boa, pode ser que esse cara tenha mais destaque do que aquele que tem um imóvel melhor. Então é uma conjunção de coisas. Se eu tiver uma decoração legal, ela não precisa ser uma decoração luxuosa, não é isso. Mas se tiver uma decoração legal, tudo ali arrumadinho, certinho, fotos boas, bem decorado, é uma técnica que a gente fala de home staging, que é você montar uma cena. Então a gente coloca lá uma mesinha aqui com, né, tá na cama, a gente coloca a toalhinha de um jeito específico, coloca aqui sabe aquelas bandejinhas assim de café da manhã, coloca a bandejinha. Dá aquela humanizada na foto. Exatamente, prepara a mesa, vamos botar a mesa, vamos fazer cena de novela. É cena de Exato. novela. Aí você tira foto. Qual é a chance desse cara reservar o meu
do que aquele cara que fez um imóvel mais simples. Pode até ser legal também, mas ele é mais simples, a foto tá mais ou menos. Se eu tenho o mesmo preço, exatamente o mesmo preço, quem ele vai escolher? O meu. É. Ah, Romulo, se o meu imóvel tem piscina, né, o prédio lá tem piscina, academia, eu consigo cobrar mais caro? Talvez. Não é vai necessariamente cobrar mais caro. Agora, numa disputa de preço, se você tem um imóvel num prédio que não tem área comum e um outro no mesmo preço, que tem piscina, pode estar o frio que for, Aumenta a liquidez. você vai ter a atenção da pessoa ali, mesmo que ela não utilize a Utilize a piscina, piscina. mas ela tem uma piscina. Uhum. Ou seja, ela Sim. sente que ela tá, opa, não, tô no Tem a imóvel mais legal. possibilidade, sim. Exatamente. Então, no final das contas, quanto mais coisas você consegue agregar, melhor, porque aí você consegue vender com mais facilidade. Dentro do escritório, a gente sempre fala que a gente tem a responsabilidade do investimento desse cliente, né? Então, sempre visa um retorno financeiro, mesmo que a longo prazo, se for numa venda de uma casa, por exemplo, né? Se um cliente chega para mim para poder fazer um design de interiores de um apartamento para a temporada, por exemplo, versus o vizinho dele que tem menos estrutura, ou, enfim, você acha que eu consigo dizer para o cliente que ele consegue alugar por um preço melhor do que o vizinho que tem a mesma metragem, a mesma estrutura padrão, assim? Você acha que essa procura, por mais que você fala assim, R$ 100 a mais a diária, existe essa procura, existe esse mercado que realmente as pessoas se atraem, mesmo sendo um pouco mais caro? Depende muito do que a gente está falando no sentido de retorno. Qual é o retorno que a gente está falando? A gente está falando de um retorno patrimonial, ou seja, uma coisa que lá no longo prazo vai se pagar, ou a gente está falando num retorno ali local, ou seja, a diária, o valor da diária. Então, claro que no final das contas, as pessoas sempre querem pagar o mínimo possível que elas puderem para o melhor lugar possível. Sempre vai ser assim a lógica. Se eu puder comprar um iPhone por R$ 1.000, eu vou comprar, né? E como que a gente pode online, de forma online, deixar isso realmente muito mais evidente para a pessoa falar, não, beleza, vou pagar mais. Vale a pena os Exato. R$ 100 que seja a mais a Exato, você pega a diária. casa. Eu já vi estúdio de R$ 500 a diária. Vou dar um exemplo bem prático, sabe? Não sei se vocês conhecem ali em São Paulo, o Mirante do Vale. É um prédio gigantesco na cidade de São Paulo. No mesmo prédio você tem apartamentos de 150 e outros de R$ 500 a diária. Exatamente a mesma planta, exatamente o mesmo tudo. Às vezes o que muda é o andar. E ok, isso faz bastante diferença até no preço do imóvel. O imóvel no primeiro andar normalmente é mais barato. O imóvel no 10º é mais caro do que o do primeiro andar. Às vezes tem uma vista legal, etc. Então, nesse Mirante do Vale, tem uma pessoa, não conheço ela pessoalmente, eu esqueci o Instagram dela, mas ela tem várias acomodações temáticas, assim, ela faz um negócio absurdamente, assim, incrível. E aí tem aquela vista ali pro Anhangabaú e tal, só que tá num ambiente, no centro, que, assim, é muito difícil você cobrar mais de R$ 150. Ela cobra 350, 400. Por quê? Entendi. Porque ela fez um negócio ali, uma experiência, Vende a experiência, é isso que eu ia Exatamente. falar. Aí faz diferença, entendeu? Entendi. Agora, não é que o simples não venda, ele vai vender. Agora, se você, com certeza ela gasta muito mais, mas ela tem uma expectativa de retorno muito maior. A gente vê uma tendência bem grande aí nessa questão das obras modulares, arquitetura modular, e boa parte dessa arquitetura modular tem como objetivo locação por temporada, mas não como você faz em São Paulo, né? Uma locação turística. O que você tem visto desse mercado? Qual que é a sua percepção disso? Eu acho sensacional. Eu até, às vezes, penso, nossa, pô, seria legal ter uma cabana, ter um container, né? Que o pessoal tá fazendo bastante container. Tem de tudo. Tem casa na montanha, tem um monte de coisa. Vou dar um exemplo que eu gosto muito, que é o Altar BR. Sim. Eles têm várias, né? Não sei nem como chamar, vários containers, Modelos, várias construções, digamos assim, acho que é mais apropriado. Tem uma que é no meio de uma represa, assim, isolado. Flutuante. Entendeu? Aí você pergunta assim, onde é que é o melhor lugar para investir? Com certeza, no meio de uma represa não seria um lugar que as pessoas pensariam, mas lá virou uma coisa, assim, fenômeno. Um que atrativo. As pessoas... Exatamente. Então, eu acho sensacional, depende, você tem que escolher realmente um ambiente que propicie essa experiência diferente. Como é que você vai fazer para atrair a atenção dessas pessoas? Vai ser marketing direto? Vai ser pelo Airbnb? O Airbnb tem muito forte essa característica de lugares bem exóticos, bem diferentes e tal. Não sei na prática qual é o retorno que essas propriedades mais isoladas têm somente no Airbnb.
teria que analisar isso, mas como conceito e como até negócio, eu acho um negócio muito bom. Porque se você sabe fazer bem, você pode colocar R$ 1.000 a diária. Tem algumas pessoas que às vezes me mandam mensagem que tem um pouco esses conceitos assim bem legais, e o pessoal fala, ó, Rômulo, todo final de semana tá alugado. Imagina você gasta lá 200 mil, vamos colocar, num container lá super legal, tal, faz um negócio de 200 mil, que seja 300, vai. Se você alugar R$ 1.000 por fim de semana, ali, sei lá, 2 mil, né? R$ 1.000 por dia por final de semana. Você já Não, tem 8 quanto por mil. mês? Fez 8 8 mil. mil. 8 mil de 300 mil que você investiu, excelente. 2,5%. É. Né? E Quase você ainda pode 3%. fazer uma oferta ali no meio da semana. Claro, se você conseguir vender por 1.000 a semana, excelente também. Agora, se vender por 500, sua rentabilidade vai lá em cima. Né? Então você vê, olha a distorção de preço frente ao investimento inicial. Né? Mas aí a experiência tem que estar lá em cima, né? Porque no fim Sim. do dia o cara não tá alugando o container, né? Os Exato. 40, Exato. 30 metros quadrados. Ele tá alugando A experiência. a experiência. Exato. É o que eu falo de imóvel meio e imóvel fim. Aqui, por exemplo, em São Paulo, as pessoas não vêm para ficar no meu imóvel. Elas vêm para fazer outras coisas e usam o meu imóvel como meio para fazer as entendi. outras coisas. Esses imóveis de experiência, até chácara, sítio, container, esses imóveis mais exóticos, Ele é o destino. ele é o destino final. Ele é o imóvel fim. Porque a pessoa vai lá para quê? Vai levar amigo para chácara, para fazer churrasco, para ficar na piscina. Então vai para curtir o lugar. Aí sim as pessoas pagam mais, obviamente, porque elas estão comprando aquele produto. Né? Elas querem estar ali. Agora, um apartamento normal pode ser o mais incrível possível, pode ter uma experiência legal? Pode. Mas em São Paulo, especificamente, é uma coisa mais utilitarista. Você vai lá, você vai usar, vai fazer suas coisas, vai fazer reunião. E, pô, legal, tem uma piscina legal. Pô, legal, tem uma academia para eu treinar tal. Mas não necessariamente vai ser a pessoa falando, nossa, eu preciso ficar nesse imóvel. Porque tem tanto imóvel bom que o cara vai achar algum legal. Então tem que unir essas duas coisas, depende muito da praça que você tá. Você tá no interior, você tá na cidade, onde é que é? É litoral. Às vezes litoral você pode combinar duas coisas. É diferente do Airbnb. Num desse de experiência, seu lead, né? Ele tem que vir de outras fontes também, né? Principalmente, ao meu ver, o Instagram, né? Porque é o famoso instagramável, né? Total. Ou seja, as pessoas que buscam isso estão buscando normalmente na internet. O cara que está buscando está no Airbnb ou está na plataforma, certo? Mas o cara que é impactado sem estar buscando, ele está nas redes Sim. sociais, né? Uhum. Vamos dizer assim. Porque o cara que já está buscando, ele tá no preço, né? O cara que você impacta, aquilo lá, eu conheço o Altar. O cara vai para Altar, não é que ele procurou as opções de casa flutuante no Não foi Brasil. aleatório, né? Exatamente. Não, ele foi naquela ali. Ah, mas é a única? Não, existem outras. Mas ninguém conhece. Eu acho que quase todo mundo só conhece o Altar. O Flávio Augusto, ele fala assim, né, da Wise Educação, Wiser Educação, que ele é dono da WhatsApp. 95% das vendas são feitas de forma ativa e 5% é só de gente que chega pela porta. Então é a mesma coisa, tipo, você tá lá anunciando seu imóvel, tal, beleza. Claro que depende muito da relação. O Airbnb, no caso, ele pode representar 99% das reservas, mas num caso desse, especificamente, pô, os caras que vão lá e fazem o marketing, botam influenciadores lá dentro, que compartilham o perfil do Instagram e tal. É até um negócio na Altar que eu não consegui identificar, que ele vende a exclusividade e a experiência da casa flutuante. A minha grande dúvida é se existe mais que uma casa flutuante deles ou se é uma só, entendeu? Eu acho que flutuante é uma só, mas eles têm outras casinhas que eu não sei se é no mesmo terreno. Ah, não. Outras eu sei que tem. Mas Mas acho é que que é uma só. mas eu acho que flutuante tem mais que uma, sabia? Ah, é? Só que Ah, eu acho eu que falo. como ele vende a exclusividade, Entendi. entendeu? Mas fica... Essa informação eu não sei. É. Se existem várias flutuantes. Eu acho que tem outras de outras pessoas e tal, mas não como essa, assim. Eu pelo Entendi. menos nunca vi. Tem tanta coisa diferente que eu não tenho nem ideia, assim. Pois Pessoal, é. você pode ter uma acomodação aí super diferente, aquelas casas com teto de vidro, sabe? Tem um monte de coisa diferente, assim. Inclusive, o próprio Airbnb, e agora eu não sei como é que tá esse programa deles, eles estavam dando $100 mil para pessoas que quisessem construir coisas diferentes, assim. Tipo, ó, vai lá, constrói aí, não sei os termos, né, exatamente, né, não é você pegar o dinheiro, botar no bolso e falar, beleza, ó, construir aqui um negócio. Tem todo um projeto, tal, que você tem que fazer para construir alguma coisa diferente. Então você pega lá, Cabana do Hobbit, sabe o Sim, filme sim, lá? Tem gente que fez um negocinho assim e tal. Então tem um monte de projeto maluco aí disso, que eu acho legal pra caramba, entendeu? E o Airbnb tá bancando projetos como esse pra ter coisas mais malucas ainda e mais legais, assim. O seu curso, você tem qual finalidade? Ensinar o proprietário a alugar ou ensinar essa nova profissão para mais pessoas?
Muita gente até que quer administrar para outras pessoas fala, o seu curso é para isso? Você vai me ensinar a administrar outras propriedades? Não, esse curso especificamente, que é o Anfitrião 5 Estrelas, ele é para quem tem um imóvel. Você tem um imóvel, quer saber como é que faz para colocar no Airbnb, o que você tem que pensar, como que funciona o mercado imobiliário, porque não é só ir lá e apertar o botão. Você fez o curso, Sim, espero, né? Você falou sim. que comprou e não fez. E aí é toda a lógica imobiliária, né? Não é só sair aí alugando. Como é que você vai precificar? Né? Você pode achar seu imóvel incrível, só que será que as pessoas vão estar dispostas a pagar o que você está querendo? Né? Então, é pegar esse cara pela mão, desde o comecinho, você não entende nada de Airbnb, de locação, de mercado imobiliário? Vamos lá, vou te orientar. Tanto é que o meu vizinho de porta, lá do estúdio que eu tenho, eu encontrei com ele, conhecia, assim, aleatoriamente ele, eu falei assim, eu vou começar a alugar, né, pelo Airbnb e tal, não sei o que ele... Que negócio é esse aí do Airbnb? Que ele falou, né? Aí eu falei, não, é uma plataforma, tá? Oxe, mas o que é isso aí? Aí você não quer que eu administre para você? Inicialmente eu iria administrar o imóvel para ele. Ele falou, pô, não conheço não. Aí ele começou a perguntar ali, a conhecer. Ele já tinha vários imóveis, um cara de gráfica e tal, mas ele nunca tinha ouvido falar. E aí depois ele falou assim para mim, Rômulo, você não vai ficar chateado comigo? Eu queria eu mesmo fazer. Você se importa se eu comprar o seu curso e você não administrar para mim? Eu falei, claro que não, imagina. Eu quero mais é que você faça um melhor negócio com o seu imóvel. E o inverso já aconteceu. Da pessoa comprar o meu curso para querer fazer e falar assim, não, vai dar, não quero esse trabalho, não. Rômulo, administra para mim. Aí eu fui lá e administrei. E aí o que aconteceu? Esse cara fez um imóvel, assim, espetacular. Ele não sabia nada, absolutamente. E aí ele começou a ganhar muito dinheiro com isso, fazendo do jeito certo. Né, fazendo um imóvel legal, bonito, tal, e rentável. Então a ideia realmente é pegar aquele cara que não entende nada e falar, é assim que funciona. E quando entendeu? você entrou, você pensava em fazer só nos seus imóveis? Quando você entrou no mercado, você já tinha a intenção de fazer a gestão para outras pessoas também? Não tinha essa intenção. Na verdade, a história era quando a primeira vez que eu fiquei hospedado num Airbnb, eu falei, nossa, que legal esse negócio de alugar quarto, né? Porque essa é a história do Airbnb, é essa. A origem é essa, alugar quarto na sua própria casa, né? E aí eu fiquei, como eu te falei, lá no quarto dos vietnamitas, né? Entre outros quartos que eu fui alugando, falei, caramba, o dia que eu for morar sozinho, que na época eu morava com a minha mãe, o dia que eu for morar sozinho, eu vou pegar um imóvel de 2 quartos e um quarto eu quero receber gente, como eu tô sendo recebido aqui por essas pessoas. Como uma renda extra, na verdade, porque eu tinha outra profissão. Eu trabalhei com vídeo muito tempo, trabalhei em televisão. A minha formação é essa, né? Eu fiz rádio e televisão. E era uma graninha extra ali e tal, que ia pintar, eu ia ter uma experiência de conhecer gente nova e tal. Comecei a fazer, achei sensacional e pagava todo o meu aluguel só com o aluguel do quarto. Aí eu falei, nossa, mas que legal esse negócio, hein? Será que eu não consigo fazer isso de outra forma, num espaço maior e tal? Aí pintou um imóvel da minha avó, ali que estava largadão, fui lá, investi um dinheiro nesse imóvel, claro, Entendi. depois convencendo, né, uma pessoa de 80 anos, um negócio maluco que era, tudo como renda extra. O primeiro imóvel que eu peguei que não era da família foi um sublocado, no mesmo prédio. Os inquilinos iam sair, e eu falei, eu pago tanto de aluguel, vamos fazer, tal, negociamos, tal, consegui, reformei, mobiliei e tal, e aí eu já sabia quanto que eu ganhava, aquilo que eu falei no começo, né? Já sabia quanto que eu ganhava, se eu tenho um custo menor, é igual fazer um bolo, né? Você tem lá a farinha, o ovo e tal, eu vou A vender. receitinha tá ali, né? Exato. E aí eu fui fazendo isso. Depois que eu fui falando, pô, caramba, eu acho que eu tô manjando fazer esse troço aqui. E aí peguei um conhecido meu que tem um flat que tá até hoje com a gente administra até hoje esse flat. Ele tava anunciando no Facebook lá, tô alugando meu flat e tal. Eu falei, cara, você não tá mobiliado, mal bonitinho aí o flat, você não faz Airbnb nele? Ele falou, não, eu faço tal. Eu falei, pô, você não quer que eu administre ele pra você? Porque eu já tava, né? Mas eu ainda tava na televisão, ainda tava fazendo coisa lá, tava fazendo, enfim. E aí começou a vir um, depois um indicou o outro. O boca a boca é muito forte nesse mercado, assim. Tanto é que Entendi. hoje, obviamente, que eu tenho as redes sociais, isso facilita captar proprietários. Mas para uma empresa, normalmente ela cresce só no boca a boca. Eu conheço um cara que faz, né, administra, fala com ele. E um vai indicando pro outro, um vai indicando pro outro. De repente, eu nunca investi, assim, zero em publicidade, assim. Mesmo quando eu tinha menos relevância nas redes, assim. A minha relevância nas redes sociais, ela é mais para proprietário de imóvel. Tem gente que nem sabe que eu administro. Tem gente que nem Entendi. sabe. Porque eu não falo sobre isso necessariamente. Nas minhas redes sociais eu falo, no Instagram eu falo, os meus proprietários aqui, os imóveis aqui, X. E aí, às vezes, vem um pessoal que me procura. Só que a gente do Brasil inteiro, né? Eu tô em São Paulo, só atendo São Paulo. E foi indo, assim. Aí teve uma hora que eu falei, putz, não dá. Eu já tava com 5 ou 6 imóveis.
E aí eu tava no meu trabalho também ali, né? Aí eu falei, puta, e agora, né? Eu não vou conseguir dar conta de tudo. Pra onde tá indo minha vida? Tá indo pra cá ou indo pra cá? Porque são duas coisas Entendi. completamente diferentes, né? Apesar de que hoje o vídeo, né? A minha formação de vídeo me ajuda a produzir as coisas, né? É uma ferramenta pra mim. Mas eu tive que fazer uma decisão, né? Porque eu comecei a aumentar e comecei a ter que tornar isso realmente um negócio. Peraí, não. Agora não é só uma renda extra, é um negócio. Então, se você, por exemplo, tem 2, 3 imóveis, por exemplo, como juntando com uma renda extra, você vive tranquilamente, assim. Você pode ter o seu trabalho e ter um imóvel de Airbnb, 2 imóveis de Airbnb, como uma composição com muita qualidade de renda. Hoje isso é possível através do Airbnb. E depois que você aprende, porque o começo é mais difícil, né? Pô, como é que eu mexo, como é que eu monto, como é que eu faço? Depois, cara, assim, se eu pegar um imóvel, 2 hoje, nossa senhora, só me dedicar a 2, tranquilamente, né? Só que Entendi. virou um negócio, então tem pessoas que trabalham comigo e tal, tem todo um processo, então Entendi. ficou mais complexo, né? Mas eu quis isso, né? No final, teve que optar por esse caminho, né? Como que funciona esse esquema, por exemplo, da sublocação que você disse que já fez ou ainda faz nas questões legais? Isso é possível? Como que funciona essa dinâmica de você alugar de um proprietário e sublocar, por exemplo, que seja a longo prazo, médio prazo ou mesmo curto prazo? Como é que funciona? É mais simples do que a gente imagina. Quando você subloca um espaço, né, você aluga esse espaço e, pela lei do inquilinato, você é obrigado a ter a autorização do proprietário que ele te autorize a sublocar. Ah, Roma, mas e se eu fizer um contrato ali na miúda, vou fazer ali um esquema, né? Eu alugo, depois o proprietário nem sabe que eu estou sublocando, mas eu subloco. Beleza, você pode até fazer isso, mas se você for pego, você vai pagar uma multa. Né? Multa ali de contratual, de cancelamento, como qualquer outra quebra de cláusula contratual. Basicamente, para você fazer uma sublocação de imóvel, você recomendo, né, que você faça com muita transparência com o proprietário, explique o que é. É que a sublocação ela parece algo muito oneroso, uma coisa parece que você está explorando o cara. Aí você tem pessoas que falam aluguel garantido. Você falou, ó, proprietário, aluga para mim que eu te garanto aqui um aluguel mensal e eu vou explorar ele financeiramente da minha maneira. Se eu quiser colocar um inquilino de Entendi. 30 meses, se eu quiser colocar um aluguel de temporada, tudo isso, né, tá especificado no contrato, ele assinando, tá tudo certo. Se você for pensar, por exemplo, a WeWork, que é de escritórios, basicamente faz uma Basicamente. sublocação. Ah, Eles sim. pegam uma laje corporativa lá de, sei lá, quantos centenas de metros quadrados e eles criam ali mini escritórios e vendem da maneira deles. Então, tendo a premissa de que o proprietário tá autorizando, aí não tem problema nenhum você fazer esse tipo de ação, né? Tem empresas que só trabalham com esse modelo de sublocação, pagam um fixo pro proprietário, fazem lá toda a mágica, né? Igual uma Smart Fit, né? Vai lá, aluga um galpão, faz toda a mágica Smart Fit e começa a vender, né? Então, para Sim. imóvel é a mesma coisa. A gente está fazendo uma websérie mostrando a construção de uma casa, desde a escolha do terreno. Na verdade, o pessoal confunde um pouco achando que a gente vai mostrar o assentamento do bloco, o piso e revestimento, não. Mas a gente tenta mostrar as decisões que a gente tem que tomar durante a obra. São muitas decisões. Ainda não está no ar, a gente está gravando. Ano que vem vou te chamar lá para Bora. você divulgar lá para os seus, pros seus seguidores. Eu acho que um dia a gente podia visitar um imóvel seu, né, até se o Murilo puder ir junto, e a gente analisar quais as características de interiores, de arquitetura que a gente precisa prever num projeto e numa execução de um imóvel específico para Airbnb. Para fazer a foto temática, a bandeja tem que estar lá, né? E você tem que ter o espaço para esses cantinhos que você fala, tal. Desculpa cortar, mas é interessante porque é uma situação onde a gente acaba unindo o residencial com o comercial, né? Porque Sim, é uma característica residencial com intenção comercial. Acho que isso é bem é bacana. verdade. Tem muitos condomínios que pensam exatamente assim. Ah, é um imóvel residencial e está fazendo comércio. E comércio, no final das contas, é se eu colocar um dentista ali dentro. Uhum. Agora, se eu alugo por 2 dias, 3 dias, isso está previsto na lei do inquilinato. Claro que é uma interpretação que, assim, já tem 1 milhão de interpretações. E tem gente que realmente fala, não, é um comércio, tá, não sei o quê. Mas, no final das contas, a locação até de 30 meses também é um comércio. Não deixa de Sim, ser. Sim, Você está perfeito. trocando, né? Você está Exato. trocando ali o seu bem por um dinheiro. É que a uma pessoa tá intenção te pagando. financeira, né? Exato. Mas tem vários esqueminhas, assim, que é legal você fazer no imóvel para encaixar realmente no que é mais ideal ter para temporada. Por exemplo, vocês devem conhecer o Box Flex. Não, Aquele que é tipo porta-camarão, sabe?
Sei. eu não recomendo colocar no imóvel de temporada. Por quê? Porque ele não é intuitivo, ele não é fácil. Você pega uma pessoa que não sabe mexer numa coisa dessa, pode quebrar, pode ter dificuldade, pode não entender. Fogão de indução, legal pra caramba. Agora, aos pouquinhos, as pessoas vão entendendo melhor como funciona o fogão de indução, mas não recomendo por enquanto. Tem gente que coloca e tá tudo certo. Tal. O único problema é deixar o imóvel difícil de mexer. Entendi. A pessoa tem que entrar lá e ela tem que ter tudo óbvio. Tudo óbvio. Sabe aquela casa de praia que você chega e fala assim, não, mas aqui a janela tem que empurrar aqui para abrir. Esquece. Isso aí já vai ser um problema que a pessoa vai te ligar e falar, não consigo abrir a janela. Entendeu? Então tudo dentro do imóvel tem que ser óbvio, fácil e assim muito claro, para a pessoa não ter dúvida nenhuma. Senão ela vai ficar perdida, vai ficar brava, que ela acha que as coisas não funcionam. A persianinha vai dar problema. É mais fácil você colocar uma cortina de varão, porque é mais óbvio, é mais fácil, é mais robusto, é mais firme. Em vez de você colocar uma cadeira, por exemplo, sabe aquela Ames, que tem um parafusinho? Ela é super bonitinha e tal, só que pra temporada é um terror, porque o parafuso vai Manutenção, soltando. né? Exatamente. Cafeteira. O sujeito pega a cafeteira de vidro, bota no mármore, se a pia for de mármore, e estoura o vidro. Então, o ideal é você colocar uma cafeteira, ou Dolce Gusto, ou aquelas lá que sai a cápsula De direto, cápsula, tá. ou aquelas mais baratinhas que você bota a xicrinha ali e já sai o café direto. Então tem vários macetinhos para você evitar problemas. Quer dizer que se você fizer um imóvel um pouco mais difícil, não vai alugar? Não, não é esse o ponto. Só que você vai ter mais trabalho de ter que ficar explicando. Então, você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Tarará. Teve um cara que ele não conseguia abrir o chuveirinho do banheiro, mas não era muito óbvio. Só que, na época, eu já tinha vários imóveis e eu não sabia qual era o modelo daquele chuveirinho. Entendi. E aí o cara ficou, era meia-noite, ele ficou, Rômulo, eu não consigo abrir o chuveirinho. Eu falei, não, é só puxar o pininho, né? Puxa o pininho. Aí ele falou, não, mas não tem pininho, mandou foto. Eu falei, puta, nem eu sei como que abre esse troço aqui. Aí tinha que girar assim com a mão, fazer um negócio e tal. Então, quanto mais óbvio, melhor. Você deu uma pincelada do que são algumas dicas, né, de se ter no imóvel, mas no seu curso você aprofunda esse assunto? Sim, eu faço um tour pelo meu estúdio de 19 que tem todos esses conceitos. Né? Por que eu pintei a parede da forma que eu pintei? Por que a bancada é do jeito que foi pensada? Tudo foi feito do jeito que eu entendi que era importante. Então, são conceitos e aí cabe, obviamente, aquele proprietário absorvê-los ou não. Parede branca é um problema, porque vai sujar. É mais fácil você colocar uma tinta mais escura, porque a pessoa às vezes arrasta a mala perto, ou pisa, ou qualquer coisa assim. Então dá para se aprofundar mais nesses conceitos, nessas ideias, para realmente fazer um imóvel mais blindado, né, para a temporada. Então eu já estou bem acostumado, eu entro no imóvel novo, quando eu vejo um proprietário, ele fala, Romulo, vem cá, vem conhecer meu imóvel para ver se rola e tal. Aí eu chego e falo, isso aqui vai dar problema, isso aqui vai dar problema, isso aqui vai dar problema. Por exemplo, um box flex. Às vezes não tem o que fazer. Tem um imóvel nosso que tem um box flex. Mas é a única solução para aquele local, porque é muito né? pequenininho. Exato. Aí, às vezes, era só aquilo. Eu falei assim, isso aqui vai dar dificuldade. Dito e feito. As pessoas, elas não sabiam fechar o box. Porque você tem que dar uma pressionadinha, né? As pessoas ficavam com medo de fechar o box. Mas ok, faz parte, assim. Não acho que isso tem que ser um limitador para a pessoa começar a alugar. E depois ela vai ver. Planta natural. É legal? Só que as pessoas não cuidam. Então, se for colocar planta, coloca artificial. Gosto da artificial? Não gosto. Mas, o que é melhor? Uma planta morta ou um lugar bonito artificial ali, pelo menos, né? Eu gosto da planta bonitinha ali, natural, tudo certinho, mas é mais um macete, porque às vezes a pessoa bota um monte de planta, samambaia ainda. Pô, samambaia precisa de água, sei lá, todo dia. Se você deixa um cara por 10 dias lá e o cara tá cagando pra samambaia, o cara não quer nem saber. Eu não vou ficar ligando, ô fulano, você regou a samambaia hoje? Não vou fazer, entendeu? Então são coisinhas que às vezes a gente tem que ajustar, porque se a ideia é alugar por temporada tal, você vai estar deixando alguém ali por vários dias numa acomodação e você não pode esperar que a pessoa faça o que você acha que ela tem que fazer. Não, a pessoa não lavou a louça como eu queria. Paciência, e esse é o negócio, não tem jeito. Eu queria agradecer aqui ao estúdio Hub 2181, que é onde a gente grava o podcast, até o dia que você quiser vir, eles têm uma estrutura bem bacana. Legal. Aqui, você tá vendo. Agradecer, nós temos um patrocinador, viu? Nosso patrocinador é o comecei a falar, bicho. Eu vi aqui, ó, na canequinha, aqui, ó, embaixo da foto. Mr. Mu, pô. Maior churrasco do... Não, eles que patrocinam a gente aí. Entendi. Maior churrasco do Brasil. Maior churrasco do Brasil. Que legal. É daqui de São José? É daqui de São José. Olha, eu fiquei sabendo que se eu rede... chegar lá e mostrar minha caneca, eles me dão desconto. Quase isso. Eles dão desconto, coloca lá na conta do Evandro. Fechou. Mas é isso aí. Eu queria agradecer, Rômulo. Obrigado. Muito prazeroso aí, muito descontraído.
né? Agradecer o Murilo e as portas estão abertas. E nós vamos Obrigado. lá gravar em São Paulo lá. Bora, é só marcar e aí vocês podem conhecer, podem escolher o imóvel se vocês quiserem, ou pode ser no meu estúdiozinho. Eu acho que o É, estúdio é legal porque o fato de ter 19 metros, Pensando em todas essas questões É. que o Rômulo colocou aqui pra gente, vale a pena, vale a pena. com certeza, serão bem-vindos aí sempre que quiserem. Obrigado aí pelo convite, foi um prazer. Conta comigo aí para novas oportunidades. obrigado a você. Prazer, Rômulo. Prazer, Obrigado meu. também, Evandro, pelo convite. Valeu. Valeu. Obrigado. Isso aí.